27 semanas para eu deixar o meu legado. Vou ser sincero com vocês, o YouTube me inundou de vídeos 180 dias para você construir a vida dos sonhos. Claro, eu vou copiar, mas eu não vou fazer igual. Eu trabalho com semanas. Eu prefiro semanas para organizar as minhas metas, então 180 dias são 27 semanas. E qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer para eu conseguir me estabelecer? Eu preciso começar a construir um legado. Vamos lá, vou contar um pouquinho para vocês quem sou eu e como está a minha vida, né? Eu, como vocês podem ver, eu tenho 31 anos. Eu sou de uma geração que a gente foi criado com os pais falando: vai, estuda, passa num concurso. Para você ser alguém na vida, você precisa estudar, você precisa passar num concurso. Bem, eu segui o script. E agora seria a parte que você iria pensar assim: nossa, ele vai dizer que ele tá arrependido, que ele... Não, foi uma boa escolha. Eu consegui atingir níveis que eu nunca imaginei que eu poderia atingir, levar uma qualidade de vida que eu nunca pensei que eu poderia ter, e me sinto realizado, né? Consegui ter um casamento com a minha esposa, uma pessoa maravilhosa. A vida profissional está andando, estou trabalhando num projeto muito interessante, sinto-me responsável por mais de 200 mil pessoas e isso traz uma grande satisfação. Todavia, a gente vai entrar num dilema, né? Isso é tudo? Claro que não, né? Então, desde 2019, mais ou menos, eu venho tentando esboçar o que eu diria que seria um outro sonho que surgiu em mim mais recentemente, desde que eu vi que era possível você viver com um conteúdo na internet, que é o sonho de me tornar um criador de conteúdo. E claro, sou um cara bem perfeccionista, né, digamos assim, mergulhei a fundo, estudei, fiz de tudo e comecei. Escolhi o meu nicho, eu iria falar de livros e literatura. Por quê? Porque eu sou apaixonado por literatura e sou um escritor de ficção científica. É muito difícil de você falar de literatura no Brasil porque o mercado é muito pequeno. E eu não conseguia ler tanto quanto pessoas que viviam e se dedicavam completamente ao universo da arte, ao universo das redes sociais. Então eu acabei não conseguindo produzir com a frequência que a rede necessitava, a frequência que o algoritmo necessitava. Comprei todos os equipamentos, fiz todos os cursos, mas na prática não tinha o resultado que eu imaginava. E pior que isso, não conseguia desenvolver um produto para vender, não conseguia também escrever a minha ficção. Então eu comecei a ter vários conflitos e por volta de mais ou menos 2022 eu resolvi dar uma girada de 380 graus na minha carreira, né? Saí de uma parte completamente, digamos, de humanas e comecei a cursar uma carreira na área de ciências de dados. Ainda nesse caminho, estou aprendendo sobre análise de dados, modelos de inteligência artificial, e nesse meio período surge o ChatGPT. Então as novas LLMs de modelos gerativos fazem com que a gente acho que é uma mágica. Eu até fiz um vídeo recente explicando sobre o funcionamento, mostrando que não é uma mágica, que na verdade tem muita matemática e linguagem envolvida nos fenômenos que nós vemos. Então foi isso. Tentei produzir, falhei e fiquei postergando, não consegui a frequência ideal. O que faltava então, afinal, né? Então esses vídeos vieram como se fosse um tapa na cara. Então eu resolvi mudar de rede social, sair de vez de tentar publicar no Instagram, porque eu não consigo ter aquela frequência como a rede exige, e para algo que eu gosto mais, que é o YouTube, que é falar mais, fazer vídeos mais elaborados, digamos assim, por mais que esse vídeo esteja sendo simples, é um vídeo que eu gosto, e por mais que seja simples, é algo que demanda trabalho, mas é um trabalho, digamos, que eu tenho tempo de elaborar, de aquecer e de mostrar as minhas ideias. Aliado a isso, eu fui acompanhando alguns criadores de conteúdos que falavam de marketing, e um deles que me chamou a atenção foi o Elton, que ele traz um conceito bem interessante, que é o da documentar a sua jornada das ideias. Então é isso que eu resolvi fazer, e o pontapé que me deu esse gás foi esse vídeo, né, também dos 180 dias, para eu tentar trazer esse formato, já que eu tô no início. E assim, algo bem interessante que me prendia, que agora eu comecei a ver de uma forma diferente, é a metáfora do ovo e da galinha, né? Então eu me senti assim: como eu vou produzir um conteúdo sobre ciência de dados e inteligência artificial se eu ainda não sou um expert? Era a mesma sensação de tentar o primeiro emprego. Você chegava na empresa e a empresa te pergunta: cadê a experiência? Por quê? Porque eu não tinha experiência anterior, então como é que eu vou ensinar algo que eu
Não sei. Quando eu vi um conceito que o Elton Luiz trouxe, achei bem interessante, que é: você não vai ensinar exatamente, você vai documentar a sua jornada, você vai mostrar a sua evolução das ideias, como você é hoje e como você vai se tornar quando você chegar a ser um expert. Isso mudou uma chave porque me fez perceber que eu estava apenas postergando, procrastinando aquilo que era importante para mim. Por quê? Eu nunca vou ser um expert top, picas das galáxias, digamos assim, mas eu sempre vou poder ajudar alguém, eu sempre vou saber sobre esse assunto, porque eu sou apaixonado por esse assunto, mais que alguém. Eu resolvi estabelecer para mim essas 27 semanas, para eu ter o compromisso de trazer pelo menos um vídeo por semana e mostrar um pouco essa minha evolução das ideias, mostrar eu construindo sistemas, porque eu desejo retornar ao meu blog, fazer meus livros, minhas crônicas e conseguir avançar no desenvolvimento, construir agentes, fazer automações. São todas áreas que acabam se conectando, porque eu estou escrevendo sobre ficção científica. E eu, como escritor, eu quero terminar o meu livro. E para isso, de alguma forma também não dá para eu colocar a minha expectativa na venda do meu livro. Como assim? Não posso colocar expectativa na venda do livro. Porque eu não quero escrever sobre o que as pessoas querem ler. Se você for entrar na lista da Amazon, os mais vendidos eles vão estar na área de finanças, autoajuda ou desenvolvimento pessoal. A parte de literatura será a literatura hot. São coisas importantes? São, mas é o que pulsa meu coração? Não. O que pulsa meu coração é um outro tipo de literatura. Então eu quero falar com as pessoas aquilo que eu acho que é a verdade. Eu falei muito sobre a verdade no outro vídeo. Falta verdade nesses tempos, né? Porque em tempos da inteligência artificial, a gente acaba se tornando versões genéricas de algo que a gente queria. Durante muito tempo eu também posterguei porque eu tinha muito medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Não as pessoas desconhecidas, mas os meus próprios amigos. Por quê? Porque eu não consigo vestir uma camisa de uma ideologia. Como escritor, eu preciso vestir todas as camisas. Como assim? Cada personagem dentro de uma história, ela é um discurso. E nós convivemos com as mais pessoas diversas. Então, todos os discursos que permeiam pela sociedade, eles acabam entrando dentro de mim e ficam martelando na minha cabeça, e eles precisam sair por meio da metáfora. Então, eu sou o comunista, então eu sou o bolsominion, então eu sou o cara de centrão, então eu sou o cara neutro, o cara que não se envolve, então eu sou o militante, então eu sou todos, e vocês sabem quem é todos não é nada. Então, como eu não sou nada também, mas isso é importante para minha literatura, eu me sentia deslocado, porque eu vou falar com quem? Eu vou falar com quem? Será que existe algum ser humano igual a mim que não consegue se identificar com os grupos? E depois também, de um tempo, eu percebi, era uma ilusão eu acreditar que em algum momento eu iria me encaixar em algum grupo, porque eu não vou me encaixar. Os grupos, depois que eles se fecham, eles fazem um acordo implícito entre as pessoas que fazem parte daquele grupo para jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nem todo mundo concorda com tudo aquilo. Aí existe o efeito do grupo. E esse fenômeno, ele se chama dissonância cognitiva. Eu vou colocar, porque eu esqueci o nome do autor, mas na década de 50, um pesquisador de uma universidade americana, ele viu um folheto de jornal, estavam anunciando, recrutando pessoas para uma determinada religião, anunciando que o mundo iria acabar numa data X, né? Tinha lá no documento a data X que o mundo iria acabar. Era uma data, digamos, a gente está em abril, né? Isso, a data do fim do mundo seria em dezembro. Aí ele olhou aquilo e achou que seria uma ótima oportunidade para ele estudar aquele fenômeno. Então ele convocou alguns estudantes dele, que ele era professor daquela universidade, eles foram lá, se infiltraram e foram observando qual que era a ideologia que era pregada naquele lugar. Falava-se que iria vir uma nave espacial, resgatar todos eles, e eles iriam embora e a Terra ia acabar. Como a gente sabe, porque estamos vivendo em 2025, o mundo não acabou na década de 50. Quando chegou a data, todo mundo foi pro local combinado, chegou à meia-noite, adivinha, não teve nenhuma nave espacial. E aí vem a minha surpresa, mas não tão surpresa para o pesquisador, que aconteceu o quê? As pessoas não viram a nave, mas elas não admitiram que o que tinha acontecido, que elas estavam erradas, que elas erraram em largar os empregos, porque muitas delas largou o emprego, largou a família e foi em busca do que acreditava que era o certo. Aí elas largaram tudo. Quando não veio a nave, não, elas não admitiram que elas estavam erradas, que elas tinham cometido erro. O que elas fizeram? Elas disseram que a oração delas
salvou a Terra. E continuaram cultuando, e a mesma mulher que era a líder da seita continuou sendo líder da seita. Que é muito doloroso para nós seres humanos quando somos confrontados com fatos que vão contra as nossas crenças. Nós não queremos desapegar das nossas crenças. A gente ressignifica aqueles fatos para eles se encaixarem na nossa crença. E depois que eu entendi isso, eu entendi que eu via muitos fatos, porque eu sou escritor, então eu tenho que ver todos os fatos de todos os ângulos possíveis. E aí, quando eu vejo essa verdade, eu vejo que nenhum grupo me cabe. Então é isso. Agora a gente vai sair um pouco de tanta viagem pra gente focar no como eu vou fazer isso, porque eu preciso ter um mapa. A gente precisa ter um mapa, não dá só pra gente jogar a meta e esperar que a meta vai se cumprir. Não, a gente precisa ter o grande objetivo lá na frente. Meu grande objetivo é eu conseguir postar um vídeo toda semana contando a jornada e mostrando o meu desenvolvimento de programação, documentando as minhas ideias e também escrevendo um capítulo que seja por semana para ver se eu consigo terminar, que eu preciso terminar esse livro. Esse livro, ele está sendo escrito já há muitos anos e chega um ponto quando você escreve que as ideias ficam aqui martelando, ela precisa sair, senão você enlouquece. Gustavo do futuro aqui. Quando eu tava gravando o vídeo, eu não percebi que a tela do computador tava captando as letras de maneira que ficou ilegível. A parte seguinte do vídeo, eu ia tentar desenvolver em tempo real com vocês uma aplicação sem utilizar uma linha de código sequer, utilizando uma ferramenta de uma provedora de hospedagem, que eu vou colocar aqui o nome dela. Contudo, não deu certo o aplicativo também. Então, se não deu certo o aplicativo, não deu certo a captação, eu achei que não fazia mais sentido eu compartilhar isso. Eu não sei se eu vou continuar tentando desenvolver esse aplicativo. Se esse aplicativo der certo, talvez eu mostre. Se não, eu vou partir para a outra abordagem que eu mesmo desenvolvo um aplicativo. É um aplicativo muito simples de gestão de tarefas, apenas para eu conseguir visualizar o mapa e o quão próximo eu estou dos objetivos, fazendo as metas, colocando pesos em metas. E é bom todos os dias acordar, olhar para a meta, ver se você está conseguindo, ver o que você está fazendo, ver o que falta para chegar lá. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixa o joinha e se inscreva no canal.